As histórias do velho urso. Completamente, incrivelmente fácil. Pega-se uma flor e planta-se. Num instante ela cresce e já se tem o jardim. E assim, prezados espectadores, desta forma pode-se plantar tudo. E assim os senhores irão assistir a esse teatro, mas em casa, sentados confortavelmente nas suas cadeiras, como alguém que saiu para plantar uma árvore de penas de canário. Portanto, a árvore de penas de canário. Certo dia, Schnoodle colocou seu fantástico macacão, pegou o balde, uma pequena pá, o ancinho comprido da mamãe e um grande regador, e foi até o jardineiro Bockelman, pois ele também queria ser um jardineiro. Boa tarde, Mr. Bockelman. Eu gostaria de me tornar jardineiro. Isso é fácil? É muito fácil. Bem, eu vou te explicar. Eu pego um caroço de maçã. Com a pá, eu cavo um buraco na terra. E planto a semente. Depois eu rego com água e deixo crescer. E o que crescerá mais tarde? Eu não sei. Uma macieira. E se eu pegar um caroço de abacate, faço uma pequena cova na terra e o planto lá dentro? Então me responda o que crescerá mais tarde. Uma macieira. Errado. Nascerá um abacateiro. Ah, agora entendi. Tanto antes como depois eu entendi tudinho. Se eu pegar uma semente de girassol, plantar na terra, regá-la com água, me diga, o que irá crescer mais tarde, hein? Um negócio. Já sei. Um daqueles trecos. Isso, certo. Perfeitamente correto. Está vendo como é fácil? E então Schnoodle pegou a pá, cavou um pequeno buraco na terra, plantou uma pena de canário, regou-a com água e disse: Árvore de pena de canário. Depois, pegou um ursinho de caramelo, enterrou-o num pequeno buraco na terra, regou-o e disse: Árvore de ursinho de caramelo. E então, pegou um botão da calça boa do papai Schnoodle. Fez um pequeno buraco na terra, enterrou o botão, regou tudo e disse: Aí vai crescer uma árvore de papai Schnoodle. E depois um papai Schnoodle vai ficar pendurado nela e assim eu terei 2 papais Schnoodles. Melhor 2 do que 1. E Schnoodle vinha todos os dias, regava o pequeno jardim e com um ancinho afastava as pedrinhas e as sujeirinhas. Era um jardineiro exemplar. Alguém de vocês pode imaginar o que aconteceu? Isso mesmo. Certo dia, no lugar do ursinho de caramelo, nasceu uma plantinha com folhas arredondadas. No lugar da árvore de penas de canário, uma com folhas alongadas.
E no lugar da árvore de Papai Schnoodel, nasceu uma com galhos compridos. A partir de agora, Schnoodel ficava horas a fio deitado no jardim esperando. Um dia, Schnoodel chegou ao jardim com seu cavalinho Schnoodel. O papai Schnoodel, a mamãe Schnoodel, a irmã Schnoodel Suzy e o canário, e disse: Vocês estão vendo aqui uma árvore de pena de canário. Um talo de grama. E lá vemos urtigas e também vemos muita erva daninha. Disse o mestre jardineiro, e todos riram muito. A maior arte, meus amigos e minhas amigas, é a grande arte. Mas grande é pequeno e pequeno é grande. Porque a grande, no final das contas, faz ficar pequeno no final. E pequeno é o grande. Ou então exatamente o contrário, não sei. Arte grande é porcaria. Grande é grande, mas pode ser pequeno grande. E isso exatamente é o que vamos aprender agora neste maravilhoso filme esclarecedor sobre o grande e pequeno. Mas teremos de acreditar nisso de uma forma mágica. O filme se chama O Sapo é um Fanfarrão. Wash, 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 wash. Certo dia, Schnoodel escutou alguém coachar lá embaixo no lago. Ele coachava e coachava, como se o mundo todo pertencesse a ele. E quando Schnoodel chegou perto, ele viu que era um sapo, sentado sobre uma pedra que coachava daquele jeito. Por que você fica coachando assim? Como se o mundo todo te pertencesse. Mas ele me pertence? Como assim? Porque eu sou o maior. Maior do que, hein? Por exemplo, no que diz respeito à beleza, porque verde é a cor mais bonita do mundo. E se não for assim, me prove o contrário. E o que mais? O salto em distância. Porque você, por exemplo, não sabe pular mais longe que eu. E se consegue, então prove. Mas era difícil de provar. Já que Schnoodel não sabia pular a distância além de sua própria sombra. E o que mais? Diz! No salto em altura. Porque você, por exemplo, não sabe pular mais alto. E se não for verdade, então prove. Também era difícil de se provar, já que Schnoodel também não pulava bem para o alto. E o que mais? Natação. Eu sou campeão de natação. E se você nada melhor que eu, então prove. Era impossível de se provar.
E o que mais? O que mais? Mergulhador, caçar moscas, canto, soprano em segunda voz, poeta, pensador, corredor de bicicleta, canoagem em águas turbulentas e... E você tem a boca maior do mundo. No que você tem toda a razão. E, na verdade, é a maior de todas. E é disso que eu estou falando o tempo todo. Sou sempre o maior de todos. A tua boca é maior que você inteirinho. O que prova que não sou burro. Claro que não sou. Tenho grande conhecimento. E se quiser que eu acredite nisso, então abra sua boca tão grande, mas tão grande, que eu não possa mais te ver. Nada mais fácil do que isso. No que se refere ao maior. Uau! E ele abriu a boca tão grande, mas tão grande, que ele próprio se engoliu. E sumiu para sempre. Está vendo? É isso que dá. E ele tinha toda a razão. Motor de coelho, propulsão na frente. Uma vez, Schnoodel tinha um tandem. Era vermelho. Um tandem é uma bicicleta para dois, onde um senta na frente e o outro senta atrás, e os dois têm que pedalar. O bom no tandem é que a gente pode levar um amigo junto. E o ruim de um tandem é que a gente tem que ter um amigo que tenha pernas compridas, que alcancem até os pedais e precisa ter músculos fortes nas pernas. E precisa ter vontade de andar no tandem. Bem, Schnoodel tinha vários amigos. Seu melhor amigo era o canário. Esse não tinha a mínima chance, já que um canário é um voador e não um motorista, porque ele possui a força nas asas e não nas pernas. Outro grande amigo de Schnoodel era o cavalinho Schnoodel. Mas o cavalinho Schnoodel também estava fora de cogitação. Também não tinha vontade nenhuma de andar de tandem, pois um cavalo gosta de galopar e não de andar de bicicleta. E também tinha a irmã de Schnoodel, a Suzy. Esta também estava fora, pois sua irmã era muito mal educada. Portanto, o tandem não servia para nada. Que pena! Mas Schnoodel não era burro. É que lá embaixo, no salgueiro, morava o coelho Rude. Era um sujeito meio burro, que não sabia de nada. Um perfeito idiota, por assim dizer. Mas, em compensação, ele tinha músculos nas pernas feito ferro. Mas Rude era muito teimoso, fazia tudo ao contrário do que devia fazer, apenas de birra. E disso nós precisamos saber. Então, Schnoodel empurrou o seu tandem até o salgueiro.
que você tem aí? Não te interessa. Ah, me diz, vai. Não. Isso é uma bicicleta? Melhor. Uma bicicleta com motor? Melhor. Mas o que é então, hein? Me diz, vai, me fala. Rude farejava as mangueiras, os assentos, o raio. Vai. Me diga, vai. 2 bicicletas. E com motor? Em breve vai ter motor. Disse Schnoodle, pois isso era um segredo, mas nós logo veremos. Me deixa andar. Não. Mas por que não? Porque essa bicicleta é para 2 pessoas. Na frente, quem senta é o mais forte. Atrás é o mais fraco. Na frente, o esperto. Atrás, o burro. Então eu tenho que sentar na frente, tá bom? E você, atrás. Ao contrário. Eu na frente e você atrás. E assim os dois continuaram discutindo por um bom tempo. E como Rude sempre fazia aquilo que tinha vontade, no final estava sentado na frente e Schnoodle atrás. O bom num tandem é que quem está sentado na frente não pode ver o que o de trás está fazendo. Portanto, o de trás pode fazer o que quiser, por exemplo, não pedalar e se sentar confortavelmente e olhar o mundo. E foi exatamente o que o Schnoodle fez. Sentou-se e na frente, Rude pedalava feito um corredor. Ei, você ainda não está cansado? Eu acho melhor você vir logo para trás. Mas nem sombra. Exclamou o coelho idiota. E lá foi ele, levando Schnoodle para passear pela redondeza. Amanhã eu vou sentar na frente. Talvez eu seja mais forte do que você. Claro que não. Claro que não. É lógico, muito claro que eu sou o mais forte. Ai. E assim ele levava Schnoodle todo dia para passear e ver lindas paisagens. Era uma época linda para Schnoodle e ele viu muita coisa. A gente pode comprar um coelho, pode ganhar um de presente, ou então pode se pegar um quando a gente consegue. Ou quando a gente não consegue. Podemos aprender aqui, neste maravilhoso filme educativo. Schnoodle pega um coelho. Certa vez, Schnoodle disse ao cavalinho Schnoodle. Vamos! Hoje vamos fazer travessuras. O quê? Como? Onde nós vamos fazer travessuras? Mas que felicidade! Só de ouvir essa palavra, meus flancos já começaram a tremer. Bom, primeiro nós pegamos a picareta do papai e a corda comprida. E uma viga e um balde de terra. Mas me diga, para que a pá? Pra gente abrir um buraco. E para que a corda comprida? Pra descer o buraco. Sim, mas e para que a viga e o balde? Pra pegarmos
O coelho valeriano. O bom coelho valeriano era um bichinho calmo e simpático, pobre como um cocheiro. Morava lá embaixo, no salgueiro. Nunca tinha feito mal a uma mosca sequer. Salvou a vida de alguns pássaros quando estes caíram do ninho. E deixava qualquer um comer um pouco da sua cenoura, qualquer um que tinha fome e não tinha dinheiro para comprar comida. Resumindo, ele era um bom coelho. E é esse coelho bonzinho que vocês querem pegar? Mas vocês são mesmo uns malvados, vocês dois! Schnoodle e o cavalinho Schnoodle carregaram a pá, o balde de terra, a corda e a viga até o caminho, pelo qual o coelho passava todos os dias quando ia ao mercado para mendigar verduras. E lá eles cavaram um buraco com a pá do papai Schnoodle. E quanto mais? 3 vezes mais fundo. E quando o buraco estava com 1 metro de profundidade, eles colocaram a viga sobre ele. E Schnoodle desceu pela corda. E então o cavalinho Schnoodle amarrou o balde de terra na corda. Schnoodle cavava com a pá e o cavalinho Schnoodle puxava o balde com terra para cima. E quando o buraco estava fundo o suficiente, Schnoodle disse: Agora precisamos de ripas e um bocado de grama. Tudo bem, mas para que a grama? Para esconder a armadilha. Assim ela vai ficar invisível. Assim o coelho não vai conseguir ver nada. O que você consegue ver? Onde? Ver o quê? Aí, nesse lugar. Nada, não vejo nada. Então, muito bem. disse Schnoodle, pois naquele lugar estava escondida a armadilha. E agora, precisamos de uma isca. Isca? Mas me explica, o que é uma isca? Uma isca é uma coisa para atrair a presa. Uma isca é algo que alguém vê e quer comer, e quando pega, cai na armadilha. Minha comida isca? São flores de mel. E nós vamos colher flores de mel? Não, vamos buscar uma cenoura. É a comida preferida dos coelhos. Então levaram a cenoura até a armadilha. Mas como a armadilha era imperceptível, bem escondida com chamiço e grama, eles acabaram caindo no buraco. E sem nenhum socorro por perto. Mas o socorro estava chegando. Ei! Ei, amigo! Mas, infelizmente, o canário não os escutou e passou voando. Nenhum socorro à vista. Mas, felizmente, lá vinha o burro com sua mochila. Ei! Ei! Nós estamos aqui! Eu e o meu cavalinho! Mas o burro não os escutou. Só tinha percebido um murmúrio ao longe. Achou que era o vento batendo nas folhas.
e nenhum socorro à vista. Mas, felizmente, o guarda florestal estava a caminho. Era uma pessoa simpática que não deixava nenhum animal da floresta em apuros. Ei! Mas também o guarda não os ouviu e passou direto. Não havia salvação. Estava tudo perdido. É o fim. Tudo tá acabado. E ele tinha razão. Adeus para sempre. Schnudel e seu cavalinho. Adeus para sempre. Mas lá vinha o coelho valeriano pelo caminho. Queria ir ao mercado mendigar verduras. E então ele pegou a corda comprida e salvou a vida dos dois. E o que aprendemos deste belo filme, meus prezados e queridos amigos? Você aí. Nada? Errado. Nós aprendemos como o mundo funciona, ou seja, exatamente ao contrário. Ele funciona exatamente ao contrário do que pensamos. Consegue me entender? Ou ouvir? Não, nada? Bem, também não faz mal.